Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, eu sou cientista político. Estamos no dia 18 de junho de 2017. Credibilidade é tudo. Tanto que, quando quer fazer a tua vitória em algumas campanhas, muitos políticos e muitos partidos em várias partes do mundo hoje, temendo a alta aceitação de alguns candidatos, procuram criar índice de rejeição neles, atacando-lhe nas seus pontos fracos, ou tentando gerar uma imagem negativa, um ponto fraco sobre ele. Com uma inversão de valores, às vezes, fazendo com que aquilo que ele entende como ponto positivo se torne filosoficamente um ponto negativo, invertendo literalmente o valor moral ou ético desse adversário, transformando-o em um inimigo. Isso é uma estratégia de ação. E é muito empregado não só em campanhas políticas, mas também por até mesmo produtos, serviços. O mercado hoje está utilizando isso e as pessoas acabam se sentindo meio acuadas por esse tipo de pressão ou coação, que acaba sendo um tipo desleal de campanha publicitária. Muito mais utilizado, com certeza, na questão das campanhas político-partidárias. A gente percebe isso muito mais nos anos eleitorais, mas a gente vem percebendo isso em governos, em administrações também, em gestões. E nas redes sociais a gente tem visto os movimentos organizarem desta maneira, muitas vezes, o que nos remete à possibilidade real das induções ao erro, dos aparelhamentos ideológicos e das infiltrações em movimentos por conta de pessoas dentro desses movimentos agirem dessa maneira. Então a gente se dá conta das participações estratégicas nesse aspecto pelas condutas que determinadas pessoas agem quando estão dentro desses movimentos. Elas mostram que elas estão treinadas exatamente para mobilizações, organizações, mas só que elas acabam agindo de uma maneira que remete, olha, aquela pessoa está usando uma técnica, uma estratégia, uma tática que não é de uma pessoa sem treinamento. Na verdade, ela tem um treinamento específico para manipular, para induzir ao erro por conta desse tipo de postura. E a gente, assistindo vídeos, canais como o meu, vocês conseguem identificar esse tipo de situação. Então, no que me seguem, acabam percebendo esse tipo de conduta e desviando desse tipo de gente que, na verdade, causa mais mal do que bem, né? Por que eu estou falando esse tipo de coisa? Porque, assim, vocês vão perceber essa semana, bateu sexta-feira, mais ou menos, deu umas notícias que Joesley Batista, de novo, né, os irmãos Batista, parece que estão fazendo uma declaração de que Michel Temer é o principal vilão de toda a história, que é ele o líder da maior gangue nacional, segundo está no material. Acho que, se não me engano, da Isto É. E aí, bom, mas se é verdade esse tipo de situação, por que Michel Temer, por que não Luiz Inácio Lula da Silva? Afinal de contas, o Michel Temer, quem era na luz da verdade nessa história toda, antes do PT e antes do Lula? Não era nada. Ele era um mero vice-presidente da República, né? E apagado, né? Tinha sido deputado federal, né? Assim, depois foi candidato a vice, né, para fazer uma composição junto com o PT.
Então, quem era Michel Temer até então? Como é que da noite para o dia ele virou o maior vilão da humanidade, ou pelo menos do Brasil? Tem caroço nesse angu. Não estou dizendo que ele não tenha lá suas responsabilidades, suas culpas. Mas dali a dizer que ele é o chefão disso tudo que está acontecendo, que ele promoveu as estratégias de domínio e controle nacional, eu acho que é um pouco exagerado por parte dos diretores da JBS, justamente eles que financiavam a corrupção nacional. E até onde eu sei que tem relações diretas e muito próximas e íntimas com o próprio PT, com várias administrações petistas. É conveniente justamente um grupo que quer tirar o foco da pressão do PT, nos momentos onde Lula está prestes a se tornar definitivamente condenado por alguma atitude, alguma ação no passado, e que Dilma também possa entrar nessa história, justamente por delações, por situações, que aquele grupo que queira favorecer ao PT condene aqueles que eles julgam hoje adversários, porque estão ocupando o lugar deles no lugar de seu governo. No momento que Michel Temer for desqualificado, a alegação vai ser que eles sofreram um golpe e que precisam retomar o poder. Porque isso já foi usado como discurso, inclusive, no passado. Então é conveniente para o PT que o PMDB seja um golpista, como eles costumam chamar, né? Que golpe, golpe, foi golpe, foi golpe. Que a alegação era, olha, o PMDB é um grande vilão, deu um golpe no PT e por isso nós perdemos o poder. Então não estou dizendo que Michel Temer não tenha seus defeitos e que talvez não seja culpado dos crimes que estão sendo acusados. Só que o discurso está sendo desviado para uma outra coisa. O discurso está sendo desviado para, olha, o PMDB é golpista do PT. É este o discurso, é essa a situação que está sendo tomada, está sendo criada. Isso nos interessa? A mim, creio que não. A mim não interessa nem um pouco. Então esse descrédito do PMDB e do Michel Temer neste aspecto não nos interessa. É claro, é óbvio que existe caroço ali naquele anguzinho. Tem coisa errada. Só que o discurso adotado para esta situação não está certo. Tem alguma coisa estranha. E quando eu vejo alguma coisa sendo apresentada numa embalagem bonita, isso assim, eu desconfio, porque muitas vezes a embalagem é mais bonita do que o presente. O presente ali pode ser um cagaião, pode ser uma porcaria, literalmente uma merda, mas está embrulhado bonito, está bem embrulhado, com fitinha e tudo, mas não deixa de ser o que é, meramente fezes. É só isso, e está fedendo. Está chegando aqui o cheiro. Está longe, mas está chegando aqui o cheiro. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o desvio de foco está acontecendo. A perda de foco é direta, é diária.
Eles criam um discurso para tirar o foco a atenção de vocês de uma outra coisa mais importante. Por exemplo, isso aqui, ó, as 10 medidas contra a corrupção. Ninguém nunca mais falou sobre isso. Ninguém nunca mais tocou nesse assunto. E não é necessário que aconteça isso. Agora, com a vitória do Temer no TSE, eles vão retomar as discussões das reformas trabalhistas, reforma previdenciária, né? E até a tentar evitar que Temer seja cassado, entre na investigação via Congresso Nacional. Eles vão tentar esse tipo de coisa. Eles querem levar o governo de Michel Temer até o final deste mandato. Bom, acho difícil que Temer se saia candidato à reeleição, ou que o PMDB lance candidato. E o PSDB e o PMDB talvez queiram lançar candidatura juntos. Uma proposta de como se fosse oposição para legitimar a oposição aos governos anteriores do PT, para legitimar uma continuidade desta administração que está aí agora, justificando, olha, nós fizemos o melhor pelo Brasil. Isso numa teoria, né? Na prática, a administração atual, ela tá corrigindo alguns erros, sim, mas por conta de um grande acordo nacional de tentativa de resgate da nação em si, da quebradeira que o PT fez nos 4 governos consecutivos que ele estava no poder. Só que, lembrando, o PMDB fez parte desse negócio e endossou até agora. E boa parte desses partidos que aí estão também. E o próprio Aécio Neves entrou, segundo as investigações recentes da Polícia Federal e do Ministério Público, no próprio esquema que ele dizia que estava condenando. Então fica complicado. Fica bem complicado. E aí a esquerda e o PT vão utilizar isso como forma de alegar que houve o golpe e que por isso eles precisam retornar ao poder para manter aquelas correções que eles estavam tentando fazer na sociedade, que na verdade não aconteceram nada de errado, não aconteceu nada de errado, como o PMDB e o PSDB e os outros partidos estão querendo dizer, e que tudo isso foi apenas uma tentativa de desqualificar os direitos do trabalhador e do povo brasileiro. O fato é que nós estamos com um grande número de desempregados, a saúde e a educação vai de mal a pior, e isso não aconteceu da noite para o dia, isso levou muito tempo para acontecer. Inclusive a sociedade, na forma como está, só chegou a esse ponto porque nós tivemos consecutivos governos que no mínimo foram ineficientes e ineficazes na sua gestão administrativa. E que não foi culpa do PMDB. Não só do PMDB. Porque o PMDB ele foi governo durante todo esse processo, mas foi vice, foi um adendo, foi um anexo, foi uma parte do processo. Culpabilizar e responsabilizar o PMDB e o PSDB por tudo isso que aconteceu no Brasil nos últimos anos, nas 2 últimas décadas, não dá para se fazer isso. Não tem como se fazer isso. Esta responsabilidade prolongada, ela não pertence ao PMDB e nem ao PSDB. No último ano e meio, a responsabilidade do que acontecer pode ser do PMDB e do PSDB. Mas antes disso, era do PT.
era do PT. E não dá para se fazer de conta que não era. Então, quando chegar no final deste governo, a responsabilidade desta gestão, que foi eleito o governo para ser um governo do PT, era, até então, responsabilidade do PT. Os acertos da segunda metade em diante, que possam acontecer por reformas, isso e aquilo, são do PSDB e do PMDB, apesar da corrupção. E os erros não são, porque são da gestão anterior. Daí a explicação lógica para o PMDB e para o PSDB quererem uma candidatura própria deles. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eles querem separar na campanha a diferença dessas duas gestões. Por isso eles vão lançar candidato. Porque estrategicamente, dentro do projeto de campanha deles, eles vão separar as duas gestões, as duas administrações, apesar de fazerem parte de um mesmo processo. E tem lógica isso, tem fundamento essa situação. Percebam, tem um fundamento, tem um porquê disso acontecer. É esse o discurso que vai ser adotado nas próximas eleições pelo PMDB e pelo PSDB, que podem estar juntos, podem lançar uma campanha só, uma candidatura só. Por isso estão aproximados agora e por isso está tão difícil o pessoal do PSDB sair do governo do PMDB. O pessoal não entende por que não saiu ainda o PSDB do governo por duas situações. Uma por causa do Aécio, que eles estão tentando segurar a situação e tentar fazer uma aproximação de campanha do PMDB com o PSDB. Porque existe lógica, existe raciocínio para isso, existe um porquê para essa situação toda. E esse discurso que o PSDB é o vilão, que o PMDB é o vilão, isso hoje favorece única e exclusivamente a um grupo só, que é o próprio PT. O PT precisa desse discurso para sair candidato caso não seja cassado o direito político do seu partido. Que agora fica bem mais complicado porque a chapa Dilma Temer foi inocentada no TSE. Bom, mas vai ser julgado de novo. Está indo para o pleno. E quando chegar lá, e da forma que for dar continuidade a esse processo, pode acontecer de haver não só o prejuízo da perda de direito político da Dilma Rousseff, como também a responsabilização criminal de Michel Temer. E aí não é só o PMDB perder o seu direito em relação a isso aí, pode cair também o partido junto, pode cair o PT e o PMDB. Por quê? Porque a punição, já que não vai ser possível mais cassar o mandato de Michel Temer, talvez se casse, talvez alguma coisa nesse sentido, mas quase no fim do mandato, alguma coisa dessa maneira, dessa natureza, ficou para 2018. Porque em 2017 acho improvável que seja julgado ou que haja condenação nesse aspecto. Até o final do ano, pelo menos, está garantido o cargo de Michel Temer. É o que eu acredito. Pode ser que surja alguma surpresa neste interim. Mas a tendência é que até o final do ano Michel Temer permaneça no cargo. A tendência de cenário hoje é esta. Uma certa estabilidade que dará a possibilidade do governo concluir as suas metas de reforma política. Reforma política, reforma trabalhista, reforma previdenciária.
essas reformas necessárias para que, quando chegar o período da eleição, o governo esteja estabilizado. Como não aconteceu em todos os governos do PT. O PMDB vai arrumar a casa para o próximo presidente, seja ele de quem for o partido. E aí, se o PT volta ao poder, pode estragar tudo de novo do zero. Vai levar algum tempo para fazer isso, talvez não, talvez estrague em questão de meio ano, um ano. Eles estão ficando bom nisso. Só que a tendência é que leve um pouco mais de tempo, né, para estragar. E aí eles vão aproveitar essa situação que foi criada pelo governo do PMDB para poder usufruir disso, como é típico dos governos petistas ou dos aliados dos governos petistas, se usarem das conquistas alheias, renomeá-las, rebatizá-las com outros nomes e dizer que essas conquistas foram adquiridas em seus governos, como se negando a história e o passado de qualquer outro que faça alguma coisa em seu nome. Então essa prática ela é adotada como estratégia para conseguir chegar a um objetivo que é a conquista e manutenção do poder. A lógica, o raciocínio, a função é esta. Eles querem exatamente isso. Eu estou falando essa situação toda para que vocês entendam que não é o acaso. Que isso que a gente está vivendo agora foi planejado, ele é uma estratégia de conquista e manutenção do poder. Entre, pelo menos, no mínimo, duas forças que de alguma maneira estiveram no poder. Esses discursos de dizer um é vilão, o outro é santinho, isso é estratégia já de discurso de campanha. Nessa história, a gente acreditar ou num ou no outro é complicado. O melhor é fazer com que nenhum deles tenha acesso ao poder novamente. Ou que, se a gente puder fazer, votar num outro grupo, votar num outro pessoal. Porque se eles quiserem decidir deste modo na urna, a gente tem que estar no mínimo, vacinado contra esse tipo de situação, contra esse tipo de discurso. Este discurso só nos desfavorece, porque significa manter mais do mesmo na mesma situação no poder. Significa manter ou o PT, ou uns aliados do PT, ou o PMDB, ou o PSDB. E aí fica complicado. A gente tem a opção de botar outros partidos no poder, outros candidatos no poder. A gente não precisa escolher sempre os mesmos, não precisa ser esses no poder. A gente pode escolher outros. Um voto de protesto real não é voto nulo, não é voto em branco, não é abstenção. Um voto de protesto real é votar em alguém que não tem mandato, votar em alguém que não tenha esses vícios de poder e que a gente possa fazer uma oxigenação, uma alternância de poder. A lógica, o ideal é fazer exatamente isso que eu estou dizendo agora. Por quê? Porque, pelo menos, na pior das hipóteses, por mais errado que consiga agir, isso e aquilo, não vai estar tão viciado no poder a ponto de ter tantas estratégias ou habilidades para danificar o país da forma como esses que aí estão fizeram. E se a cada governo nós, em vez de mantermos, em vez de reelegermos, a gente for oxigenando o poder, alternando o poder, a gente vai manter o país sadio. Impedir os abusos de autoridade, porque o poder vicia. E político, como diria essa de Queiroz, precisa ser mudado pelos mesmos motivos que nós devemos trocar fraldas de criança, porque fede, e eu sinto o cheiro daqui, de longe. Tá ok? Tá fedendo lá em Brasília, eu estou sentindo aqui. Muito obrigado pela atenção dispensada.